É bem importante a gente falar disso, né, Gi? Até porque quando a gente pensa em sexualidade, quando a gente pensa em libido, por exemplo, a gente acha que está ligado ao sexo somente, né? E na verdade não. A libido é uma energia vital do ser humano. A gente precisa dela para fazer qualquer coisa na vida, né? O Freud já falou disso lá atrás e a gente hoje em dia percebe cada vez mais isso, né? Eu sou Gi Pavan e está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gurizinho, chega pra cá. Olha aqui essa parede, que coisa mais linda esse aqui. Estamos no espaço Edona, mas eu vou chamar elas maravilhosas. Aline Bento, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E vem pra cá também a psicóloga Helena Vanessa de Souza, tudo bem? Vamos falar para mulheres hoje. Hoje o nosso papo é de mulher para mulher aí. É isso, a gente adora poder falar de mulher para mulher. A gente tem um espaço lindo, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar, fica à vontade, já compartilha com a amiga, que a gente vai falar coisas de mulheres. É isso aí, entrem que a casa é de vocês. Ai, que maravilha, vamos lá? É isso, mulherada, vamos falar hoje sobre sexualidade. Já compartilha para amiga. Aline, como é que funciona essa questão de sexualidade, que tu és fisioterapeuta pélvica? Isso, eu sou fisioterapeuta pélvica. A fisioterapia pélvica não atende só mulheres, tá? Eu atendo somente mulheres adultas. Então, não vou atender somente voltado para a sexualidade. Eu faço tratamento de diástase, de incontinência urinária e atendo gestantes também. Mas essa parte de sexualidade é a menina dos nossos olhos aí, porque a gente sabe o quanto que pode ser transformador, né? Tanto para a pessoa quanto para o relacionamento, né? Então, a gente faz atendimentos clínicos. Na fisioterapia pélvica, a gente trabalha melhora de dor na relação, melhora da performance, né? Lubrificação, melhora da capacidade orgástica, a gente consegue melhorar isso. E trabalho muito bem também com a minha sócia, depois maravilhosa, que corpo e mente aí tá junto sempre, né? Porque não tem como a gente falar de uma boa sexualidade se na hora do vamos ver, na hora da intimidade, eu tenho aquela coisa, aquele bloqueio, ou tanto a dor pode estar aqui, ela reflete pro físico, né? Ela vem pro físico. Eu não quero, mas eu tenho, mas eu não quero. Mas como funciona isso? Vamos explicar um pouquinho para a mulherada, que é um conjunto, né? Sim, é bem importante a gente falar disso, né, Gi? Até porque quando a gente pensa em sexualidade, quando a gente pensa em libido, por exemplo, a gente acha que está ligado ao sexo somente, né? E na verdade não. A libido é uma energia vital do ser humano. A gente precisa dela para fazer qualquer coisa na vida, né? O Freud já falou disso lá atrás e a gente hoje em dia percebe cada vez mais isso, né? Então, o quanto que a gente precisa falar sobre isso e desmistificar essa ideia de que, então, trabalhar a nossa sexualidade, o nosso corpo, a nossa libido, tem a ver único e exclusivamente com sexo, né? Porque tem a ver com autoconhecimento, autodescoberta, autoconfiança. E aí, quando a gente faz essa relação, né, do corpo e mente, que nem você falou, é justamente para a gente poder integrar isso, porque o corpo afeta a mente e a mente afeta o corpo, né? Então, eu e a Aline, a gente buscou unir essas duas áreas para que a gente pudesse oferecer, então, um atendimento, um tratamento de maior qualidade, né, e integridade para essa mulherada. Porque de repente eu venho para ti primeiro, uma questão física, e eu tô com uma dor, e daí a partir do momento que tu vai tratando, tu vai dizer, mas será que não tem alguma coisa que te aconteceu, não é? É muito fácil, é muito interessante porque a gente consegue identificar muito isso. Então, tem pacientes que chegam para mim, eu vou fazer uma abordagem inicial, vou dizer, olha, eu só vou conseguir chegar até aqui, dali para frente você vai precisar da minha sócia, da Helena, de uma terapia, enfim. E o contrário também é verdadeiro, né? Muitas vezes chegam na Helena, ela percebe que tem uma questão emocional ali envolvida, porque normalmente tem também, mas vai ter uma questão física muito grande. Então, a gente conseguiu fazer um protocolo ali que atende a mulher da melhor forma, né? Que a gente consegue unir o corpo e mente e dar um resultado, assim, de maior excelência aí para os pacientes. Até porque, assim, né, a gente vem de uma questão que tu não tem que olhar para o passado, a gente tem umas teorias, assim, muito, e eu não concordo com isso, faço psicanálise, atendo, acho que tu não tens como tu seguir para frente se tu não olhar e entender e ressignificar o que aconteceu no teu passado. E muitas vezes aquela menina vou abrir bem aqui, né? Às vezes aquela menina com 3, 5 anos, ela foi molestada, geralmente por alguém próximo. Tem duas situações. Ou ela vai se abrir muito para isso, que daí nada, nenhum homem, nenhuma situação é suficiente, ou tem aquela que tem... E acontece isso, né?
Como que depois eu encontro um cara que é bacana, eu tenho um relacionamento que é bacana, mas eu não consigo me entregar porque ficou essa manchinha ali. É muito mais frequente do que a gente imagina, né? E aí, quando a gente trabalha com essa temática, né, voltado para a mulherada, a gente percebe o quão elas se sentem mais à vontade para conversar sobre isso, né, aqui nos consultórios, enfim, palestras, tudo que a gente acaba proporcionando, porque, inclusive, culturalmente, a gente não é ensinada muitas vezes sobre isso, né? Então, a gente fala que a gente trabalha com educação sexual e afetiva para mulheres, né? Aí o pessoal pergunta, mas isso não é lá na adolescência? Então, a gente fala, não. Na verdade, assim, a sexualidade, ela é inata, né? Mas a questão do sexo, ele é aprendido. Então, tem jeito errado de se fazer isso, né? E a gente aprende muitas vezes o jeito errado para agradar uma parceria, né? Estando com dor, mas mesmo assim continuando. Então, a gente aqui identifica esses pontos, né? Alguém vem aqui com uma questão emocional, mas eu não sei fisicamente se essa mulher tá bem. E aí eu digo, Aline, dá uma olhada aqui nesse caso para a gente ver, né? Ou o contrário, né? A Aline trabalha, avança em várias questões e vê que tem uma questão emocional. E aí ela fala, olha, Aline, vamos trabalhar junto aqui, né? Então, isso é bem importante, né? Porque a gente vai desmistificando essa ideia de que é assim, sempre foi assim, com a minha avó foi assim, com a minha mãe foi assim, com a minha tia foi assim. E aí a gente tem um monte de mulherada que poderia viver de um jeito bem mais pleno e feliz e acaba não conseguindo por conta disso, né? De questões do passado, como você falou muitas vezes. E não tem nem a oportunidade, às vezes, de colocar para fora, né? Dizer assim, tudo bem, se eu for isso, talvez eu tenha que passar por isso. E não, né? E não, quem sabe chegou a tua vez de tu poder ressignificar e mudar isso, né? E assim, a gente tá falando em traumas muito grandes, que infelizmente acontecem, e a gente fica com dó, mas às vezes não é dói e triste, né? E se sensibiliza com essa mulher, obviamente, mas às vezes nem é algo tão grande, né? Às vezes de tu ter uma educação sexual repressora, da gente não falar sobre sexualidade de uma forma, de certa forma, natural em casa, entendendo que faz parte da saúde, acaba entendendo isso como uma coisa errada, né? Tenho muitos pacientes com vaginismo, por exemplo, que são aquelas que não conseguem ter relação de jeito nenhum. Tem dor e a musculatura se fecha de alguma forma, que obviamente precisam de terapia também, mas nunca a gente vai ver, a única coisa que elas tiveram é uma educação sexual bem repressora, ou assim, aquela coisa de não falar sobre o assunto com naturalidade. E, então, assim, é mais comum do que se imagina, é mais comum do que se parece, o melhor, né? Tem tratamento, isso que é o bom hoje, que a gente sabe que trata, né? Porque assim, às vezes é aquela criança que vai colocar a mãozinha, alguém já vem dar um tapa, né? É uma coisa nesse sentido, né? Nesse sentido, e assim, aquela coisa de fecha as pernas, meu Deus, nunca, sexo é sujo, é feio, região íntima é feia, vulva, nem que se fala esse nome, né? A pepeca ali é feia, não toca ali. Então, isso tudo vai fazer entender que aquela região é uma região feia e que não é interessante. E não é verdade, né? Faz muito parte da saúde, é uma região do corpo humano como qualquer outra, né? Esses dias eu tava com uma amiga e ela tem uma menina e ela falou o seguinte, mãe, mas assim, peguei um espelho. Peguei um espelho e fui mostrar no espelho, esse daqui é a vagina, é assim. Eu acho que quanto mais a gente conseguir, né? Porque se tu olha, como assim? E se tocar ali tem prazer, mas daí o outro diz, tira a mão, é feio. E aí vão criando essas situações que lá na frente, poxa, é para ser uma coisa prazerosa. E muitas vezes, não, se eu quero chegar nesse prazer, mas é errado, é feio, e aí eu me puno de outra forma. Tem várias situações, né? E aí a gente sabe já hoje em dia, tem estudos aí que falam sobre isso, né? Esse tipo de repressão, né? Esse tipo de sentimentos, emoções, enfim, reprimidos, né? Já geram outras doenças. Então as pessoas ficam pensando que tem a ver de novo, né? Só com a sexualidade, com a parte do sexo. E na verdade não, né? Uma mulher assim que ela vai ter outros problemas, né? Com relação a isso. Então por isso que é tão importante. E também a gente levanta essa bandeira, né? De por que deveria ser errado, né? Se olhar no espelho, entender da própria anatomia, né? Tudo isso que a gente fala da infância, assim, né? Mas, poxa, a criança está ali descobrindo, está se descobrindo, então é muito melhor que a gente faça uma educação, né, sexual para que as pessoas entendam isso e veja, não tem como um adulto ensinar isso para uma criança se ele mesmo não está bem com isso, né? Se ele não está à vontade com o próprio corpo, se ele não tem coragem de falar sobre isso, então como é que ele vai educar, né? Então, por isso que a gente fala que a gente trabalha com mulheres adultas, mas a gente acaba impactando em outros vertentes também, né? Sim, porque é um todo, né? Tem uma frase que diz, os erros dos nossos filhos são filhos dos nossos erros. De repente a pessoa vai reproduzir aquilo que foi feito com ela. Eu botava a mão ali, alguém vinha, dava um tapa e tal. E assim, tem que lembrar que para criança é zero sexualizado, né? Quem sexualiza o negócio é o adulto. Então, assim,
tem que tomar muito cuidado e temos que falar mais sobre isso para que tenhamos adultos com, claro, respeito, né, valores do próprio corpo, tudo mais, mas também entendendo que sexualidade é algo natural e saudável e faz parte da saúde, né? Coisa linda, que baita oportunidade de estar falando disso. Estou muito feliz com isso. Vamos fazer o seguinte, só uma paradinha para o nosso intervalo comercial e a gente já volta. A Gi pergunta, o Dr. Luiz Daural sim responde. Dr. Luiz, às vezes aquele paciente, o paciente está com um sorriso, mas não está gostando daquilo, do formato, enfim, mas também não quer desgastar tanto o dente para colocar uma lente. Qual a sugestão? Ótimo, Gi. Então, alguns pacientes realmente têm ali uma diferença no formato, ou, né, o tamanho do dente não tá agradando muito o paciente. O que é possível fazer? A chamada lente de contato. A lente de contato, ela se trata realmente de uma faceta, né? A gente está falando de uma faceta de porcelana, porém numa espessura muito fina, né? E por se tratar de uma espessura muito fina, ela não necessita de desgaste do esmalte do dente. Então, quando que ela vai estar indicada? Para aquele paciente que tem um dente com uma cor bacana, mas com um formato um pouquinho, né, como eu falei, um pouco curto, um formato que não está agradando. Então, essa lente ela vai ser simplesmente colada, né? É um material muito resistente, porcelana, ela vai ser colada no dente do paciente, sem fazer nenhum tipo de desgaste, e tem uma durabilidade e uma estética assim, muito, muito bacana, muito natural. Então, é um tratamento assim, que é conservador, muda muito o sorriso do paciente, né? E tem assim, a vantagem de não ter desgaste nenhum no dente do paciente. Maravilha, chega aqui e fala com o Dr. Luiz Daural sim. Até. Estamos de volta, gente, já mudamos de sala, né? Porque gostamos, o espaço é lindíssimo. Aqui é a sala da Aline, que é fisioterapeuta pélvica, e nós estávamos antes na sala da Helena, que é a psicóloga. Um espaço belíssimo aqui, e já tem evento, né? Evento sexta-feira. Sexta-feira, né? Essa sexta-feira, dia 24/11, a gente vai ter um open house, ou seja, a nossa casa aqui vai estar aberta. Assim como a Gi veio aqui nos conhecer e conhecer nosso trabalho, vocês também estão convidadas, das 17 às 19h30. Só deixar o nome lá no nosso Instagram, @edona.oficial. Legal, gente. Mas vamos falar um pouquinho, acho que da parte de anatomia da mulher, né? E a tua frase famosa, que tu não largasse a tua frase ainda, famosa? Não larguei minha frase famosa. Sim. Até só para casar com essa história do nosso Open, as pessoas vão vir aqui, vão conhecer a gente. E a gente tem aqui na clínica, no nossos consultórios, a gente tem recursos terapêuticos muito legais, que também são conhecidos como acessórios eróticos e tal. E a gente conseguiria explicar e dar, mostrar para a mulherada, além de uma curadoria, de como se utilizar isso. Eu acho que vai ser super importante, é super importante a gente falar, até para entender realmente. As pessoas, infelizmente, ainda fazem muito sexo errado, vamos dizer assim, né? As pessoas ainda não entendem que a mulher tem prazer feminino muito mais externo. Além daquela pontinha do clitóris, existe uma infinidade de terminações nervosas ali, externamente na vulva, né, da mulher, e ao contrário da vagina, que tem uma quantidade legal de inervação, mas muito menos. Então, a mulher muitas vezes vai precisar desses estímulos externos, e hoje em dia, quando se fala de recurso, as pessoas ainda lembram, assim, de um vibrador, vão pensar num negócio gigante de... Bazuca na nuca, não é isso? Não, muito pelo contrário. Entendendo aí que hoje a importância aí da mulher, do estímulo externo para a mulher, a importância da quantidade de inervações, que para a mulher tá bem lubrificada, para que ela tá excitada. Por que é importante? Qual que é a minha frase ali? Por que não adianta fazer aquela bazuca de 15 centímetros, que nem diz a Gi? Porque para o nosso processo excitatório, o nosso colo de útero sobe. E não sobe nenhum absurdo. Então, realmente, colo de útero não é só saco de pancada, a gente precisa estar muito bem preparado, lubrificada, muito com esse colo de útero aumentado, para não ficar recebendo batida, então, né, na hora ali da relação. Então, a gente tem vários recursos hoje bem diferentes do que se imagina.
Acho que daqui a pouco a gente volta nessa parte para tu mostrar aqui. E também assim, o quanto essa mulher e esse homem permitem levar isso, que não é só esses acessórios, tem outras situações aqui que podem aumentar essa situação de prazer e bem-estar entre o casal, que não é necessariamente isso aqui, né? É muito interessante, né, Gi? Porque quando a gente pensa, né, de novo, sobre esse assunto, a gente já remete a outros tempos, né, como era mais antigamente. Tá? Hoje em dia a gente tem uma vasta infinidade de possibilidades e também a gente gosta muito, né, de trabalhar aqui com as nossas pacientes, levar para as palestras e tudo mais, outros recursos também, né? Então, por exemplo, para esse casal se conhecer mais, né? Às vezes tem um jogo que dá para fazer, um baralho que dá para usar, né? Tem dados, por exemplo, né? Que dá para jogar, exatamente, para aumentar o repertório desse casal, que muitas vezes... então, a gente tem vários recursos, né, que muitas vezes o casal precisa para poder aumentar esse repertório, né, para poder dizer, bom, vamos fazer alguma coisa diferente aqui, né, vamos perder, às vezes, um pouco da timidez, porque, embora seja um casal, muitas vezes a questão da intimidade ainda é um problema, né? Outras coisas que a gente também trabalha, né, um óleo para massagem, para essa questão do toque entre o casal, né, uma venda para a gente explorar outros sentidos, porque quando a gente pensa em sexualidade, embora a gente fale muito, né, dos órgãos genitais, zonas erógenas, a gente não pode esquecer que o nosso cérebro é que faz a maior parte do trabalho, né? Então, para a gente ter prazer, começa aqui, né? Então, a gente não precisa se concentrar somente em zonas erógenas, a gente pode explorar outros sentidos, né? Tem vela, enfim, tem uma infinidade de possibilidades. Claro que eu não vou dizer o nome da aluna, mas eu juro que eu vou falar a situação que ela contou, porque ela disse assim, gente, o sexo é uma coisa, eu já falo pro meu marido assim, ó, tu que à noite, tu já coloca o peru marinando. Ela diz, tu prepara isso. Então, assim, ó, eu acho que é todo, né? É o celularzinho, é uma mensagem, é uma escrita, porque não é só na hora do ato, né? E as pessoas ainda têm muito, né? Mistura muito e acham, por exemplo, que sexo oral é preliminar, o que não é. O que tu estás me falando, tanto da mensagem, daquela coisinha mais quente, de preparar um jantar, isso sim é uma preliminar, né? Quando a gente já fala de sexo oral, de toque, né? Já está fazendo parte do ato sexual, né? Então, o homem chegando assim, querendo, com certeza essa mulher não vai querer. Ela precisa, a mulher, ela tem um desejo muito responsivo. Ela precisa de estímulos para que tenha vontade, né? Para que realmente consiga ter uma relação prazerosa e satisfatória. A questão do peru, né? Que ela disse assim que o peru era ela, tipo, deixa marinando ali. Do que eu tô falando, assim, sim, de preparar um jantar e tudo mais. Porque realmente as pessoas acham que é chegando, fazendo... E nesse sentido, eu concordo perfeitamente. É muito visual, né? De repente tá lá e tá, já tô pronto. Já tô pronto. E eu, calma, te acalma, a mulher tá... Será que ele dormiu? A criança dormiu? Será que tá tudo ok? Então, assim, trabalhar, né? Tipo, eu acho que precisa abrir aqui pra ir lá embaixo também. Tá bom. Não adianta também só fazer por fazer, né? Até porque a Aline sempre explica isso muito bem, né? A gente tem anatomias diferentes, né? No sentido de inervações mesmo, lubrificação e tudo mais. E pensando, né, na questão cultural, né? Então, o homem é muito ensinado a não negar fogo, a estar pronto a qualquer momento, né? E a mulher que está realmente atenta a mais coisas, até pela própria natureza, né? Acaba se acostumando a dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, ela vai também precisar de um tempo maior para entrar no clima, vamos dizer assim, né? Então, esse casal, né, pensando em relações heterossexuais, tem que se conversar muito para que possa ter uma sincronia nisso mesmo, uma dança, né? Porque, caso contrário, o negócio não vai funcionar, né? Como a Aline falou, preliminar é tudo isso que antecede essa questão do sexo, né? Então, é desde manhã, é uma mensagem bacana, né? Tem casais, depois de longa data juntos, né, que acabam não se esforçando nesse sentido, acham que não precisa mais, né? E aí começa a ter os problemas de relacionamento. Né? Porque é como se deixasse aquele fogo, né? E é um trabalho contínuo, né? Um trabalho, não, o sentido sim, é um investimento, é um esforço. O relacionamento é um esforço de tu querer que fique bom cada vez mais. A gente fala muito aqui que libido não cai do céu. É uma frase que a gente usa muito assim. Ela não vai. A mulher dificilmente vai acordar... estou com libido. Realmente é uma construção, é um querer, é o escolher, é pequenas escolhas do casal, é separar um tempo para ser casal, não digo nem ir para a cama, eu digo às vezes para fazer coisas de casal, um jantar diferente, um filminho, para ter um abraço, um aconchego, para que isso faça com que a mulher tenha vontade, né? Principalmente a mulher, que é o que a gente, onde mais pega aqui, né? E entender que realmente
precisa do esforço de ambos, né? Às vezes aquela preguiça, a mulher tá morrendo de preguiça, mas aceita um beijo, um abraço, né? Vamos tentar também ter essa troca dos dois lados. Então não cai do céu, nem sempre tu vai acordar ali fogosa, mas a gente consegue fazer essa construção. Dizia assim, né? Quando eu saio para jantar só com o Marcelo, deixo o Bernardo com uma avó, com tia, enfim, eu digo, meu Deus, até que ele é um cara legal. É sobre isso. Porque a gente, às vezes, no dia a dia, não para ouvir, para escutar o teu esposo, tua esposa, e aí quando tá naquele momento, não é só o ato em si, claro que é maravilhoso, só que, poxa, ele é um cara legal. Porque a intimidade tem a ver com tudo isso, na verdade, né? Quando a gente pensa em intimidade, a gente tem essa mania de pensar que é uma questão corporal, física, né? Então, a pessoa está lá, tem um relacionamento, né? Tem uma relação sexual com a pessoa, então já é íntimo. Na verdade, não. A intimidade tem muito mais a ver com conversa, com diálogo, de qualquer outra coisa, né? E, às vezes, isso está muito em falta nos relacionamentos. Tu queres mostrar mais algum desses daqui, que são, como é que é? Eu esqueci, como é que tu falou, falaram no começo? Recursos terapêuticos, né? Até para a gente não chegar e jogar isso como, brinquedinho, não é sobre isso. Tem estudo, tem conhecimento, tem troca, eu acho que Eu vou até mostrar alguma coisa aqui para vocês, porque para vocês terem ideia do quanto que evoluiu hoje em dia, né? Por exemplo, olha que coisinha mais fofinha, porque às vezes, chega em casa, quer usar com o marido, um negócio gigante, ele vai se sentir acuado. Agora, quem se sente acuado com uma coisinha bonitinha dessa? Né? Ele funciona isso aqui por ondas vibratórias. As nossas pacientes aqui, e as mulheres, né, clientes e tudo mais, elas têm um retorno muito legal dele, porque vai ser por onda vibratória, tem várias ondinhas, ó. E tu consegue usar acompanhada, sozinha, né? Bem como, por exemplo, esse aqui, ó, também. Olha que coisinha mais bonitinha, que não tem nada a ver também. Olha só, com aquela... Nem internamente se usa ele, ó. Ele é bem, ó, se a gente ligar ele um pouquinho pra vocês verem, ó, vai ver que... Ó, mas você vai ver que ele vibra, olha aqui, ó, coisinha bonitinha, ó. Mulherada, se eu fosse vocês, já viria aqui na sexta-feira, já pra ter esses detalhes mais de perto. Dica de amiga, né? Dica de amiga. Venham... Amiga, já. E a nossa ideia também é poder passar, né? A gente vai falar só em mulheres, num ambiente super acolhedor, para poder entender a necessidade, porque nem todo mundo vai gostar desse, nem todo mundo vai gostar do outro, né? A gente vai conseguir entender e, entendendo, a gente consegue explicar anatomicamente, fisiologicamente aí e achar o melhor recurso aí para cada mulher que aparecer aqui. Maravilha, né? E se a gente for usar uma frase assim, quando a libido está para o ego, que aquela mulher está se sentindo bem e tal, e que às vezes estava assim lá, aguadinha, e de repente, começar sozinha nisso daqui, se permitir aquilo que era feio, de repente vai sozinha e tudo melhora, se permitir. Né? É a nossa primeira indicação, na verdade, né? Que tem muito mais a ver com autoconhecimento. Então, como que eu vou estar verbalizando para outra pessoa, comunicando para outra pessoa o que eu gosto ou o que eu não gosto, se eu mesma não sei sobre? Exatamente, né? Então, com certeza, assim, para a mulherada, né? Começar com algumas dessas coisas, assim, sozinha é muito importante. Mas a gente não pode esquecer que dá para introduzir numa relação também, né? Então, isso é muito legal, porque é muito democrático. E como a Aline falou, tem para todos os gostos, né? E a gente gosta muito de que a mulherada venha até aqui para que a gente possa explicar isso, né? Qual que é a tua situação, né? Tem um relacionamento, não tem? O que você já experimentou alguma coisa, já usou alguma coisa? Então é legal a gente saber para que a pessoa não leve qualquer coisa e diga, não gostei, traumatizei. Não, a ideia não é essa, é justamente o contrário. Que bacana, acho que encerramos aqui, né, gurizinho? Mas assim, como é bom trazer uma questão de sexualidade, mas falado de uma forma séria. Nada assim, tipo, porque vamos... Não é bagunça. A gente fala, né, que não é bagunça. Inclusive, a gente leva, né, tanto para chá de lingerie, para palestras de empresas, a gente acaba fazendo, né, de um jeito sério, porque sexualidade é um direito também pela Organização Mundial da Saúde. Então, falar sobre sexualidade também é falar sobre saúde. Por isso que a gente não gosta, né, de banalizar esse tema que é tão importante para a gente. Espero que eu não tenha feito muito bagunça aqui, coisa, mas não no sentido de desmerecer, eu acho que é de uma forma leve. Justo, essa palavra aí que estava faltando. A gente quer falar, como profissional de saúde, nas nossas palestras, obviamente que vai ter assuntos bem engraçados, vai ser divertido, mas de forma séria, sem levar para o lado chulo, assim, do negócio, que eu acho que é onde pega, né? A gente tá falando de saúde, somos profissionais de saúde falando de saúde. Então vai ter a hora de brincar, de falar bagunça, mas assim, de uma forma séria, de uma forma respeitosa. Adorei, muito obrigada, viu? Obrigada, Kirana, obrigada também.
Muito É obrigada. sempre um prazer. A gente se gosta muito de usar essa frase, né? Que tem tudo a ver com o nosso trabalho. Exatamente. Muito obrigada, meninas. Ficamos aqui, então, no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. E assistam nessa sexta-feira. Assistam, não, aliás, assistam isso, compareçam. Muito obrigada. Nessa sexta aqui com as meninas. Beijo no coração. Até.